Olá, genial inventor! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Academia do Inventor. Nessa aula eu quero te passar algumas dicas, truques, macetes e também quero te falar um pouco sobre segurança e como manter a manutenção do seu ferro de solda. Você vai descobrir o que é placa padrão perfurada, placa em ilha, placa em trilha, PCB, tudo isso nessa aula. E olha só, hein, um pequeno spoiler, você também vai acender o seu primeiro LED. Olha que bacana, hein? Então vem comigo para mais uma aula do nosso curso Academia do Inventor. E vamos começar a nossa aula sobre soldar. Finalmente vamos começar a soldar alguns componentes eletrônicos e descobrir como funciona essa ferramenta aqui. Como funciona, como usá-la e como usá-la corretamente, que é o principal, aliás, objetivo dessa aula. Como você vai usar um ferro de solda da forma correta e também fazer a manutenção dessa ferramenta útil pra caramba e que você vai usar bastante nos seus futuros projetos e nas suas futuras invenções. Antes de mais nada, vamos falar um pouco de segurança. É muito importante você tomar alguns cuidados antes de começar a usar o ferro de solda. E o primeiro deles é usar óculos de proteção. Não parece tão necessário assim, eu confesso, mas é muito importante você usar sim óculos de segurança, porque pode acontecer do estanho vir na sua direção, dependendo da forma que você estiver soldando, vir alguma gotinha de estanho na sua direção. Pode acontecer que você encaixou um componente eletrônico de uma forma mal encaixada em uma placa e o terminal dele criou um tipo de mola, vamos dizer assim. Então quando você coloca um pouquinho de solda no terminal, ele pode realmente fazer um efeito de uma mola quando a solda estiver bem quente e jogar o estanho na direção dos seus olhos. Parece exagero, mas é melhor prevenir do que remediar. Então tá aqui, óculos de segurança para nos proteger. E é claro que o ferro de solda não funciona sozinho, você também vai precisar de estanho. E aqui eu tenho vários estanhos com espessuras diferentes. Cada um é usado para uma determinada função. Por exemplo, eu tenho esse estanho aqui, que mede 0,5 milímetros. Ele é bem fininho mesmo. Deixa eu mostrar aqui de perto para você ver. Ele quase tem a espessura de uma ponteira de uma lapiseira. E é bastante usado para fazer trabalhos com mais detalhes, componentes eletrônicos bem pequenininhos, que estejam posicionados em lugares ali de difícil acesso e que você tem que ter uma certa habilidade para poder soldar. O segundo estanho já é o que eu uso com mais frequência e que eu me adaptei melhor, que é o de 1 milímetro. Não sei se você consegue enxergar aí, tá bem pequenininho aqui nas informações técnicas da embalagem. Ele tem essa espessura aqui de 1 milímetro e me atende bastante, porque eu não soldo componentes eletrônicos tão pequenos assim, então já me atende bem. De 1,2 milímetros. Deixando claro que eu não estou falando de nenhuma marca dos três, eu estou apenas apresentando a espessura aqui do estanho. Porque eu sinceramente não me preocupo muito com marca. Já me atendendo meu trabalho e realizando o que eu preciso está muito bom. Existem várias outras espessuras de estanho, mas essas daqui é apenas algumas que eu tenho e fui fazendo uns testes ao longo do tempo para saber qual que me atendia melhor. Inclusive, eu costumo usar nesse rolo aqui, ó. Esse rolo aqui é de um estanho de 1 milímetro e eu compro no rolo assim porque eu soldo muito. Então eu prefiro manter assim no rolo, no suporte, porque como eu uso com bastante frequência, ele já está apoiadinho aqui. É só colocar o rolo de estanho e soldar normalmente. Inclusive eu ganho até mais um apoio por essa posição que ele fica aqui, né? Com o estanho bem esticadinho assim e eu posso modelar e posicionar do jeito que eu quero para soldar os componentes eletrônicos. Outra coisa muito importante que vai te ajudar pra caramba na hora de soldar é a manutenção do ferro de solda. Eu tô segurando o ferro de solda nessa posição porque ele já tá ligado, então ele tá quente. Então eu tô me preocupando em segurar com essa mão e evitando encostar com essa. Então vamos lá, uma coisa muito importante é manter a ponteira do ferro de solda bem limpa. Geralmente quando você termina de usar o ferro de solda, o ideal é passar um pouquinho de estanho para manter a ponteira protegida. Então deixa ela assim com um pouquinho de estanho e guarda. Para manter o ferro de solda limpo, existem vários modelos de esponja, vamos dizer assim. Alguns modelos de esponja que são vendidos em lojas de componentes eletrônicos. Como é o exemplo dessa esponja aqui. Ela parece muito com aquela esponja de lavar louça, mas não é não.
É um material um pouco diferente, um material que não agride a ponteira do ferro de solda, e ela vem desse jeito aqui, seca. Então basta colocar um pouquinho d'água e ela vai começar a expandir. E desse jeito você pode limpar o seu ferro de solda. Infelizmente existem algumas desvantagens em relação a essa esponja aqui, porque por você colocar um pouco d'água, ela pode agredir a ponta do ferro de solda. Mas também é bem mais vantajosa do que os outros modelos de esponja para limpeza da ponta do ferro de solda, porque os outros modelos que existem são tipo aquela esponja de aço para se lavar louça. Não é o mesmo modelo também, hein? Não vai pegar aí a esponja de lavar louça aí da sua casa para usar para limpar o ferro de solda. Ela é feita de um outro material diferente. Outra coisa bem bacana para o ferro de solda é esse suporte aqui, porque fica muito complicado você terminar um serviço e deixar o ferro de solda sobre a mesa desse jeito. Porque você pode ver, ó, ele já está se mexendo sozinho pelo peso do fio. Então isso pode ser muito arriscado, você pode se distrair, esbarrar no ferro de solda. Então o ideal é ter um suportezinho como esse aqui. Meu suporte já está bem surrado, bem velhinho, porque eu uso bastante. Mas você também pode fazer isso. Outra coisa muito importante também que eu já falei nas aulas anteriores é a pasta para soldar. Ela é um tipo de pasta que ajuda a grudar os componentes com mais facilidade nas placas de circuito. Ela é apenas usada para alguns materiais que são mais chatinhos de soldar, vamos dizer assim. Não é tão usada, mas eu gosto bastante porque me atende em alguns momentos. Outro cuidado muito importante que você precisa ter é que na hora de soldar, não sei se você reparou, sobe uma fumacinha aqui, ó, do ferro de solda. E essa fumaça não é muito aconselhável ficar respirando ela, até porque o estanho é feito de chumbo, ele tem uma parte de chumbo na sua composição, e você ficar respirando chumbo não é legal. Então, para manter a sua saúde em dia, use um pequeno ventilador apontado para o lado oposto ao seu trabalho. Então o que acontece? Ele vai sugar aqui a fumaça do estanho e vai jogar para outra direção. Se você quiser, você também pode soldar próximo à janela da sua casa. Se você tiver a sua bancada de trabalho próximo à janela, abre a janela e começa a soldar, para que a fumaça seja jogada para fora. Outra coisa muito importante, terminou de soldar? Lave as mãos, porque se você for comer ou levar a mão à boca para poder, sei lá, simplesmente limpar a boca ou fazer alguma coisa do tipo, você pode estar levando chumbo para sua boca. Então é muito importante você também tomar esse cuidado. E vamos conhecer algumas plaquinhas chamadas placas padrão perfuradas. Esse tipo de placa, ela facilita muito na hora de soldar os componentes eletrônicos e manter tudo organizado. É um tipo de placa que você pode organizar os componentes eletrônicos da forma que você quiser, obedecendo, é claro, o circuito que você está montando, e pode soldar os componentes nela. Essa placa é chamada placa perfurada padrão em ilha, porque as suas pontinhas, os seus terminais são separados um do outro. E também existe esse outro modelo aqui, que é chamado placa padrão perfurado trilha, porque como você pode perceber, ela é formada por várias trilhazinhas que você também organiza os componentes eletrônicos sobre ela. Então vamos lá, vamos fazer uns testes e vamos ver como soldar alguns componentes eletrônicos nesse tipo de plaquinha aqui. Além desses dois modelos de placa, existe esse terceiro modelo aqui, que é a placa PCB. Nesse modelo de placa, todo o desenho é feito no computador. E em seguida, ele é impresso em alguma empresa especializada na impressão desse tipo de placa. Ela é usada para serviços mais profissionais, onde você pode literalmente desenhar o seu circuito eletrônico e imprimir. Ela tem a opção de ser soldada pelos dois lados, tanto por cima da placa como por baixo. E também dá para perceber que existem trilhas que ligam os componentes eletrônicos um no outro. Existem vários programas de computador que você pode usar para desenhar placas como essa. E além disso também existem milhares de empresas especializadas na impressão desse tipo de placa. Mas isso daqui é uma coisa bem mais profissional e eu só estou apenas te mostrando esse exemplo que existe, esse tipo de placa aqui. Então vamos lá, vamos soldar o nosso primeiro componente eletrônico. Deixa eu posicionar meu ventiladorzinho aqui para jogar para longe a fumaça do estanho. Só para a gente fazer um teste eu vou usar essa bem pequenininha mesmo. E aqui não tem muito segredo. Esse lado dourado aqui da placa ele deve ficar para baixo. E uma coisa muito importante é que ela deve estar bem limpa e sem nenhuma gordura, sujeira nem nada disso.
Então o ideal é limpar usando álcool isopropílico, que é um tipo de álcool que não agride a plaquinha de circuitos. Como a placa que eu estou usando está bem limpinha, eu não preciso fazer isso. Então vamos lá, vou encaixar aqui os terminais do componente eletrônico nos furinhos. E vou abrir um pouco os terminais dele, para garantir que ele fique bem firme. E vamos soldar. O ferro de solda precisa ficar bem limpo, e nós vamos encostar o ferro de solda bem quente entre a placa e o terminal do componente eletrônico. E depois nós vamos encostar o estanho. E prontinho. E vou repetir o processo no outro terminal do componente. Temos aqui uma solda bem firme, bem feitinha. Deixa eu mostrar para você no detalhe. Tá aqui, ó. E como eu falei nas aulas anteriores, a solda é prática. Então com o tempo você vai adquirir essa habilidade conforme você for praticando. E agora vem a dúvida, o que a gente faz com esses terminais aqui? E para isso eu vou usar essa ferramenta aqui, um alicate de corte, para cortar o excesso dos terminais dos componentes eletrônicos. Então basta vir com ele aqui bem rente à solda e cortar. Prontinho. Temos aqui o nosso primeiro componente eletrônico soldado em uma placa perfurada. Eu vou ser sincero com você, enquanto eu não tinha um alicate desses, eu usava um cortador de unha velho que eu tinha. Mas se você quiser investir nesse alicate, também vale a pena. E agora vem a dúvida, e se eu quiser soldar os componentes eletrônicos um diretamente no outro sem precisar dessa plaquinha aqui? É possível? Sim, é possível, e muita gente que faz projetos com eletrônica geralmente faz isso mesmo, solda um componente no outro. Eu mesmo já fiz vários projetos soldando os componentes diretamente no outro, como você viu nas aulas anteriores, daquele circuitinho para acender uma luz automaticamente assim que escureça. Nós vamos usar a terceira mão que nós construímos em algumas aulas anteriores. Então vamos lá, vamos fazer a nossa primeira solda usando esses dois componentes eletrônicos aqui, um resistor e um LED. Lembrando que o resistor é o componente eletrônico que limita a quantidade de elétrons que passa por um circuito. E o diodo LED emissor de luz. Lembrando que o diodo só permite o fluxo de elétrons por uma direção. Uma coisa muito importante a se observar é que o diodo tem dois terminais, um maior e outro menor. O terminal maior corresponde ao terminal positivo do diodo. Vou juntar aqui os terminais do diodo e do resistor e vou passar um pouquinho de pasta para soldar, só para garantir que tudo vai ficar bem soldadinho, bem firme. A pasta para soldar não é tão necessária, mas ajuda bastante. Vamos fazer o mesmo processo, encostando a ponteira do ferro de solda e depois o estanho. E você pode ver que gruda logo de cara. E vou esperar esfriar. E uma coisa muito importante, não assopre para poder tentar resfriar logo o estanho, porque isso pode danificar aqui a sua solda. Então deixe esfriar, espera com bastante paciência e está aqui, resistor soldado no LED. E uma coisa muito importante, para fazer o LED funcionar você tem que usar realmente um resistor, porque se você ligar em qualquer fonte de energia você pode danificá-lo. Ele precisa da quantidade exata de energia para funcionar. Então vamos lá, para fazer os testes eu estou usando essa bateria de 9 volts. O terminal positivo dela será ligado no resistor e o terminal negativo do LED no negativo da bateria. Então vamos lá, deixa eu ajustar aqui os fios, vou posicionar tudo e já está acendendo, ó. Acendemos o nosso primeiro diodo LED, hein? Ele está meio fraquinho assim porque a bateria já está meio gasta, mas mesmo assim se eu ligasse ele diretamente na bateria poderia danificar o LED. E acabamos de aprender a soldar o nosso primeiro componente eletrônico. Mas agora vem a dúvida. E se você precisar retirar algum componente eletrônico de alguma placa de circuitos para fazer alguma manutenção ou reaproveitar algum componente? Será que isso é possível? Vamos descobrir isso agora. Eu tenho aqui essa placa de circuitos de um rádio antigo, e como você pode perceber, existe uma grande quantidade de componentes eletrônicos. Aqui eu posso ver resistores, capacitores, diodos LED, push buttons, vários componentes que podem ser aproveitados em outros projetos. E como que eu faço para remover algum componente dessa placa? Primeiro de tudo, nós precisamos identificar a posição do componente. No caso, eu vou tirar esse capacitor aqui do cantinho, esse aqui que está bem no cantinho. Identifiquei os terminais do componente. Eu vou colocar um pouco de estanho nos terminais dele pelo lado de baixo da placa.
para amolecer o estanho que já está grudado há um bom tempo na placa e segura o componente. Deixa ele aqui porque eu preciso te apresentar uma nova ferramenta, que é essa daqui, o sugador de solda. Ele é uma ferramenta que cria um vácuo aqui dentro quando eu pressiono esse botão. E quando eu aperto esse botão aqui da lateral, ele cria esse vácuo e puxa o estanho para dentro dessa parte aqui de borracha. Eu vou colocar mais um pouquinho de estanho aqui na parte de baixo do componente. E vou usar o sugador de solda para retirar o excesso do estanho, que eu coloquei muito. E prontinho. E o nosso componente já está praticamente solto. É só puxar um pouquinho. Se ele tiver um pouquinho de resistência para sair, eu vou usar o ferro de solda limpo, encostar aqui nos terminais e vou fazer um pouquinho de força até ele sair. E prontinho. Tá aqui. Retirei um capacitor. Deixa eu mostrar ele de perto para você ver. Tá aqui o nosso capacitor retirado da plaquinha e pode ser reaproveitado em outro projeto. E essa foi mais uma aula do nosso curso Academia do Inventor. Você acabou de aprender como soldar o seu primeiro componente eletrônico e aprendeu a manusear o ferro de solda, inclusive a fazer a manutenção dele. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula e até a próxima!